Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Aqui em Atos dos Apóstolos 2, para a gente entender essa pregação. Simples, ó. Desce o Espírito Santo sobre a igreja, Atos dos Apóstolos 2,4, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que lhe concedia que falasse. Olha só, o Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. Do mesmo jeito que o Espírito Santo assiste a igreja, desceu sobre os apóstolos. Do mesmo jeito o Espírito Santo desposou Nossa Senhora. Então, Paulo fala, toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo está cheio do Espírito Santo. Ó. Segundo Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar justiça. É simples. Toda a escritura, Velho e Novo Testamento, é inspirada por Deus. Pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Mas eu não preciso da igreja. Eu não preciso do magistério. Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos Apóstolos 4:8. Santo Estevão, Atos. Olha só. 7, 8, 6, 8. Ó. Estevão, cheio de graça e fortaleza. Fazia grandes milagres e prodígios entre os povos. Olha só. Operando milagres e prodígios. Pedro operando milagres e prodígios. A igreja cheia do Espírito Santo. Atos 7. Olha só, 55. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Olha só, pô. Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. João 16:13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. A igreja, ela é cheia do Espírito Santo. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Quem elege outro Papa é o Espírito Santo. A doutrina ali que desce ali, a dos apóstolos, quando eu pensei na doutrina dos apóstolos, é a doutrina viva do Espírito Santo. Segundo Pedro 3:6, ele que nos fez ministro apto da nova aliança. Cristo cheio do Espírito Santo. Agora você vai procurar divisões. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, mas outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Olha só, a diferença do Espírito Santo para os primeiros cristãos e os seus sucessores e o outro Espírito para essas divisões. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso do Papa. Pedro não é Papa. Mas a revelação quem deu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo desce na igreja. Mateus 12:25, Cristo fala, toda divisão será dispersa. Cristo está cheio de quem? Do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo conduz Cristo ali, Mateus 4, olha só. 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Por quê? Mateus 3. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo das águas. Eis que o céu se abriu e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. Cristo cheio do Espírito Santo. Os apóstolos cheios do Espírito Santo. Santo Estevão cheio do Espírito Santo. Paulo cheio do Espírito Santo. A igreja ia se corromper, meu querido. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, porque são cheias do Espírito Santo. As colunas são cheias do Espírito Santo. A testemunha viva são cheias do Espírito Santo. Como essa igreja vai se corromper?
homens se corrompem, porque não abraça essa fé. Denigra essa fé. Olha só que interessante. Aquele que é cheio do Espírito Santo, pô, não irá degrinir a igreja de Cristo. Não irá perseguir a igreja de Cristo. Irá fazer de acordo com que os apóstolos fizeram. Dar a vida para edificar e defender essa igreja. Porque é a esposa do Senhor. Porque o Espírito Santo é a alma dessa igreja. Para que eu vou procurar uma placa de igreja, uma divisão que fala mal da igreja? O Espírito Santo, ele é contraditório. Ele fala mal da esposa do Senhor. Ele denigra o pastoreio do Senhor. Divisões, Mateus 2,25, será destruído. Até o doutor aqui, ó, mestre de Paulo, Atos 5, 34, né? Até o 29, ó. Gamaliel, certo? Ó. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Era Gamaliel. Um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que se retirasse aquele homem por um momento. E então lhe disse: homens de Israel, considerai bem o que ide fazer com este homem. Faz algum tempo apareceu, agora fala que teve homens ali que fundaram seita, e foi disperso, ó. 30. Ó. Fez algum tempo apareceu um certo Teudas que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todo o seu partidário foram dispersos e reduziram a nada. 37, ó, Atos Apóstolos 5, 37. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, no dia do ressurgimento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todo quanto o seguiram foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esse homem. Deixa-os. Se o seu projeto por si mesmo se seduzirá, mas provém de Deus, não poderá desfazê-la. Vós arriscar entrar em luta contra o próprio Deus, aceitar o conselho. Olha só que interessante. Fundamentos de homens, invenções de homem, não é inspiração do Espírito Santo, meu querido. Não tenho contra a sua placa de igreja. Não tenho nada contra, mas na verdade ele não está ali. Efésios 3:10. A divina adversário será conhecido pela igreja, porque o Espírito Santo está nessa igreja. Que igreja? Coluna sustentada da verdade, porque o Espírito Santo está sobre as colunas. Quem são as colunas que sustentam essa verdade? Aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Testemunha viva de Cristo. Porque Atos dos Apóstolos 5, 4, eles foram cheios do Paráclito. Muito diferente a quem foi confiado aí. Foi confiado a divisões? O Espírito Santo desceu ali nessas divisões? Não. Segundo Coríntios 11, 4, irão surgir pessoas, Gálatas 1:7, que vai semear confusão, que será inspirado por outro espírito. Mateus 12:25, Marcos 3, Lucas 11:17, ou Lucas 11:23. Olha só. Eu não sei que o Lucas Manzoli, o Rodrigo Silva, Rafael Pablo, esses doutores querem defender, pô. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolher comigo, espalha. Só. Saulo, por que tu me persegue? Saulo perseguiu o quê? Atos Apóstolos 22, 4. A doutrina. Saulo perseguia quem? Os apóstolos, que estavam cheios do Espírito Santo, edificando a igreja. E tanto teve participação na morte de São Estevão. E se converte. E é cheio do Espírito Santo, batizado pelo membro da igreja. Atos dos Apóstolos 9, 17. Ó. Ananias foi então na casa, impôs a mão e disse: Saulo, irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Paulo cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Santo Estevão cheio do Espírito Santo. Agora, Atos dos Apóstolos 8, Felipe também, que foi enviado pelos apóstolos, os apóstolos 6 ali, também está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala para ele, vai, olha só, Atos 8, 29, ó. O Espírito disse: Felipe, aproxima-te para bem perto dele, carro.
Então, meu irmão, é simples. Negar essa verdade é negar o próprio Espírito Santo. Todos, até os sucessores dos apóstolos, até quem for enviado pelos apóstolos, cheio do Espírito Santo. Muito diferente que você vê hoje aí, desse espírito diverso. Cada lugar tem uma denominação. Cada lugar tem uma placa de igreja. É a igreja realmente guiada pelo Espírito Santo? É a igreja que Cristo fundou? Edificado sobre os apóstolos? Não. Simples entender isso. Simples. Simples. É uma só igreja. Coluna sustentável da verdade. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.